Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. A construção do túnel submerso que vai interligar as cidades de Guarujá e Santos teve edital aberto pelo governo federal a empresas interessadas. A obra vai reduzir para apenas 2 minutos um trajeto que hoje leva 20 minutos de balsa, além do tempo de espera, ou cerca de 1 hora por rodovia. O empreendimento é um marco na infraestrutura nacional e compõe a carteira do novo PAC na modalidade de parceria público-privada. Quase 6 bilhões de reais entre recursos da União e do Estado de São Paulo serão investidos neste que será o primeiro túnel submerso do país e o maior da América Latina. Também foram liberados 2,4 bilhões de reais do novo PAC por meio do BNDES para o metrô de São Paulo. Em cerimônia na Baixada Santista, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez um balanço dos investimentos federais no estado e destacou o impacto do túnel Santos-Guarujá. O BNDES já assinou em apenas 2 anos do seu governo, com o estado de São Paulo, 13,7 bilhões de reais para firmar parcerias em obras que estão no PAC. E, portanto, hoje aqui, essa obra que desafia a engenharia brasileira. Isso aqui não é só uma obra de um túnel. Isso aqui nós estamos projetando que país nós queremos. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O ministro do Turismo, Celso Sabino, participou no dia 26 de fevereiro do programa Bom Dia Ministro e destacou os números de turistas locais e estrangeiros no país e falou sobre a expectativa para o carnaval. De acordo com o ministro, brasileiros realizaram mais de 118 milhões de viagens dentro do Brasil em 2024. Fechamos o ano de 2024 com 118 milhões de passagens voadas dentro do Brasil. No ano, para você ter uma ideia de comparação, no ano de 2022, nós tivemos 97 milhões de passagens voadas. No ano de 2023, primeiro ano do governo Lula 3, nós tivemos 112 milhões de passagens voadas. E agora, em 2024, 118 milhões. Foram mais de 20 milhões de passagens extra a mais ou pessoas que ingressaram aí nessa modalidade de aviação civil no nosso país. O ministro destacou a aprovação da Lei Geral do Turismo para o avanço do mercado. Quero destacar o esforço que o governo fez, esse ministro pessoalmente, inclusive lá dentro do plenário do Congresso Nacional. Depois de 10 anos tramitando no Congresso, nós conseguimos aprovar a Lei Geral do Turismo, uma lei importantíssima que traz uma série de inovações e modernizações para o setor, dando segurança para os empreendedores, garantias para os turistas e que era há muito tempo aguardado. O Ministério do Turismo vem implementando escolas nacionais do turismo com perspectiva de uma em cada capital, destaca Celso Sabino. Nós demos início agora, no ano de 2024, a implantação de escolas nacionais do turismo. A nossa perspectiva é ter uma escola nacional do turismo em cada capital do Brasil. Já criamos a primeira em Belém, em virtude da realização da COP30 esse ano. Vamos implantar uma próxima agora no Rio de Janeiro, uma outra no Ceará e na cidade de Fortaleza. E vamos ampliar para que cada capital do Brasil tenha também uma escola nacional do turismo. E essa escola, a princípio, vai realizar cursos de qualificação e formação profissional. Mas o nosso plano é que logo em seguida essa escola avance para a formação em graduação e na sequência em cursos de extensão, assim como já podemos testemunhar em outros lugares do mundo, como em Lisboa, como em Macau, na China, escolas que fazem também esse tipo de formação na área do turismo, avançando até mesmo, em alguns casos, até em doutorado. O gasto médio do brasileiro dentro do país nas viagens domésticas saltou de R$ 1.800 para R$ 2.500 per capita, enquanto os estrangeiros registraram também um gasto em dólares nunca registrado no país. Os turistas estrangeiros que passaram pelo Brasil representaram uma injeção de 7,3 bilhões na economia. De Brasília, Pedro Rosa. Você ouviu Direto do Planalto. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. É um
um sentimento de gratidão, de felicidade, um sentimento o qual a cada momento fico observando como era antes aqui e como está hoje. E como vai ficar ainda melhor quando terminarmos todo esse processo. Essa declaração é de Nilson Borges, morador do bairro Marco, em Belém, que fala sobre as condições de vida em áreas da cidade antes das obras de macrodrenagem para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30, sob duas perspectivas. É residente de um dos bairros beneficiados e também trabalhador das realizações. Uma política de geração de emprego e renda alinhada com responsabilidade social e desenvolvimento regional, valores centrais à presidência brasileira da conferência, que neste ano acontece na capital paraense. Destes postos, em torno de 80% são ocupados por belenenses, mas há ainda outro diferencial. A seleção dos trabalhadores passa por um critério de localidade, privilegiando a contratação para cada obra de homens e mulheres que residam no bairro contemplado. A exemplo de Nilson, uma oportunidade de emprego que dá a essas pessoas a condição de irem ao serviço de bicicleta ou até mesmo a pé, almoçarem em casa e terem tempo hábil de buscarem o filho na escola do bairro ao fim do expediente. Para além, essa dinâmica de contratação possibilita a essas pessoas serem agentes ativos da transformação de onde e como vivem, como conta o morador Nilson Borges. Isso para nós, não somente para eu como morador, mas também para toda essa comunidade que está aqui próximo, com quem a gente conversa, vem trazendo justamente esse mesmo sentimento do qual eu estou expressando para vocês. Dados da Secretaria de Obras do Pará dão conta de cerca de 2.200 postos de trabalho diretos gerados em decorrência das obras, número que deve crescer em mais de 35% até a conclusão dos empreendimentos. As obras contam com recursos do governo federal, via orçamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da Itaipu Binacional. São mais de 30 obras em andamento em desenvolvimento urbano, mobilidade e saneamento. Com informações da COP30, Franciele Barcelos. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. Então, nessa circunstância em que há uma possibilidade maior de que aquela febre com o mal-estar, com aquelas dores, seja de fato dengue, que procure imediatamente uma unidade de saúde para uma avaliação e uma orientação inicial. Nós temos observado também que muitas vezes a pessoa um vizinho fez uso de uma medicação e um fala para o outro, olha, eu tomei esse medicamento aqui e sobrou, pega essa cartela. Não faça isso. Automedicação, não. Aquele remédio que foi bom, que foi ótimo para a sua vizinha, poderá não ser bom para você. Então, procurar quanto antes uma unidade de saúde, evitar a automedicação e jamais suspender por conta própria uma medicação de uso prolongado. O Ministério da Saúde lançou em janeiro o Plano de Contingência Nacional para dengue, chikungunya e zika. O novo plano busca reforçar as estratégias de prevenção, preparação e resposta às epidemias de arboviroses. O plano também destaca um ponto muito importante: a integração entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil. Eu sou Débora Fortuna e o Papo Saúde de hoje vai falar sobre como podemos, juntos, combater a dengue e o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. A maior parte dos focos de dengue no Brasil são encontrados próximo ou até mesmo dentro das casas. Por isso é importante que cada um cuide do seu quintal. E o passo a passo pode ser simples, como nos explica o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, o Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha. Veja bem, nós sabemos que 75%, 80% dos focos de criação do Aedes aegypti, dos criadores, estão no domicílio
ou no peridomicílio, dentro da casa ou nos quintais, no entorno da casa. Dessa forma, se todo cidadão, se toda cidadã cuidasse desse espaço, olhasse embaixo da geladeira, olhasse a alimentação do pet, o terreno baldio, se tem algum objeto ali, quando colocar o lixo na calçada, que esse lixo esteja adequadamente vedado, porque muitas vezes tem garrafa PET, tem copos que o vento leva e ficam em terrenos baldios, em locais de difícil acesso, para que as pessoas da limpeza pública possam localizar esse objeto. Então, se cada um de nós fizer esse movimento proativo, ao mesmo tempo também que cada cidadão, cada cidadã faz a sua parte, ajudando o poder público, tem que cobrar do poder público que faça a sua parte também, que faça a coleta do lixo urbano de forma adequada e rotineira, que forneça água para o uso doméstico de forma regular, que limpe as praças públicas, que esse poder público mantenha limpo os quintais das escolas, os quintais das unidades de saúde, ou seja, tem uma responsabilidade que é inerente à cidadania, ao cidadão e à cidadã, e tem outra atividade que é responsabilidade inerente do poder público. Cada um fazendo a sua parte, certamente nós vamos superar esse momento que estamos vivendo. O Aedes aegypti, transmissor da doença, pode se adaptar a condições adversas do ambiente. Talvez você se lembre daquela história de que o mosquito se reproduz apenas em água limpa. Pois é, isso mudou. E a nossa atenção agora precisa ser ainda maior. Como todos os insetos na natureza, e todos os seres vivos, ele vai se adaptando às condições adversas. A preferência do Aedes aegypti, da sua reprodução, continua sendo água parada, relativamente limpa. Quando nós chamamos água limpa, é água que não seja do esgoto sanitário, por exemplo, da fossa. Mas na ausência dessa água limpa, ele poderá se adaptar. É um processo natural. Os insetos, eles vão se adaptando. Muitas vezes ele tem uma temperatura ideal para sobreviver. Mas em certas circunstâncias ele vai se adaptando a outras temperaturas, seja maiores, seja menores. Então, as duas coisas são verdadeiras. A preferência por água relativamente limpa, e podendo se adaptar em determinadas circunstâncias a águas poluídas. Parte das ações do Ministério da Saúde para combater a doença e a proliferação do mosquito passa pela atuação dos agentes comunitários de saúde e de controle de endemias. Além de identificar focos do mosquito e aplicar larvicidas, esses profissionais também desempenham um papel importante na educação da população. O agente, ele está fazendo um movimento para despertar no cidadão, na cidadã, a sua responsabilidade. Durante muitos anos, praticamente no Brasil como em todo, ou quase todo, o agente entrava na casa do cidadão, da cidadã, claro, com a permissão desse morador, e ele fazia a coleta dos objetos que estavam ao relento. Nós temos feito um esforço muito grande para que esse agente, a não ser que o dono da casa, a dona da casa, tenha alguma dificuldade física, algum problema de saúde que a impeça de fazer a limpeza desse seu espaço. Ele está servindo como um educador popular. Ele entra na casa e diz para o cidadão: olha, aquele pneu que está ali ao relento, ele tem que ser tirado dali. Aquele vaso que está lá destampado com água dentro, ele tem que ser limpo e tem que ser vedado. Esta caixa d'água que está aberta tem que ter a sua tampa adequadamente vedada. Ou seja, ele, agente, tem uma atuação direta, identificando os focos, fazendo o tratamento com o larvicida quando necessário, mas tentando também estimular que o morador, que a moradora acorde para essa realidade e passe a cuidar mais do seu meio ambiente próximo. Os principais sintomas da dengue são bastante comuns
e podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, em caso de suspeita de dengue, é importante procurar uma unidade básica de saúde para ter o diagnóstico e o tratamento correto. Veja bem, no início do quadro clínico suspeito de dengue, é um quadro clínico que lembra muitas outras enfermidades. Basicamente, o que é? A febre, dores no corpo e o mal-estar, que pode ser várias outras doenças. Então é importante, desde o primeiro momento, que cada pessoa esteja conectada, sabendo se no seu bairro, se na sua cidade está ocorrendo casos de dengue em outras pessoas também. Nessa circunstância, olha, eu moro numa cidade, no meu bairro tem várias pessoas que já tiveram dengue e eu amanheci hoje parecido com o quadro clínico do meu filho ou do meu marido há 20 dias atrás ou do meu vizinho. Então, nessa circunstância em que há uma possibilidade maior de que aquela febre com o mal-estar, com aquelas dores, seja de fato dengue, que procure imediatamente uma unidade de saúde para uma avaliação e uma orientação inicial. Em hipótese alguma, suspender quaisquer medicamentos de uso prolongado. Nós temos observado também que muitas vezes a pessoa um vizinho fez uso de uma medicação e um fala para o outro, olha, eu tomei esse medicamento aqui e sobrou, pega essa cartela. Não faça isso. Automedicação, não. Nós sabemos que aquela suspeita de dengue pode não ser dengue. Aquele remédio que foi bom, que foi ótimo para a sua vizinha, para o seu vizinho, poderá não ser bom para você. Então, procurar o quanto antes uma unidade de saúde, evitar a automedicação e jamais suspender por conta própria uma medicação de uso prolongado. Para muitas pessoas, os sintomas da dengue podem ser brandos, sem grandes complicações. Por outro lado, alguns grupos de risco podem acabar desenvolvendo casos graves da doença. Idosos, diabéticos e até mesmo hipertensos precisam redobrar os cuidados. Nós já observamos ao longo desses anos que há um determinado tipo de pessoa que, diante de um quadro de dengue, tende mais a desenvolver um caso grave. Por exemplo, as pessoas com mais de 60 anos de idade, as pessoas com hipertensão arterial, pessoas com diabetes, pessoas com asma brônquica intensa, pessoas com doenças reumáticas intensas, pessoas com doença falciforme. Então, essas pessoas devem redobrar os seus cuidados diante de um caso suspeito de dengue. E muita água, tem que ser generoso na hidratação. Mas eu não sei se eu estou tomando muita água, se o que eu tomei é suficiente. O grande parâmetro é a urina. Se a urina estiver muito escura e muito rala, ou seja, ficar 6, 7, 8 horas sem urinar, é preocupante. Se for urinar e a urina estiver muito concentrada, é sinal de que você está desidratando. Você precisa aumentar o volume de água a ser ingerido. Para auxiliar os municípios no combate à dengue, o Ministério da Saúde ministrou palestras, oficinas e orientações durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas, que aconteceu em Brasília. Se cada gestor público e a sociedade fizer sua parte, o verão pode ser livre da dengue e muito mais saudável. Combater o mosquito leva apenas alguns minutos, mas essas pequenas ações podem acabar salvando vidas. Verifique se caixas d'água estão vedadas, coloque areia nos vasos de plantas, limpe as calhas e a laje da sua casa e receba os agentes em sua casa. O Papo Saúde encerra por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Fala MDS,
Olá, meu nome é Érica Braz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional estabelece 18 estratégias intersetoriais e 219 iniciativas voltadas à segurança alimentar e nutricional no Brasil. O documento considera desafios como o aumento do preço dos alimentos, a fome em territórios específicos, como na Amazônia, e entre os povos indígenas e a população em situação de rua, por exemplo, além dos impactos das mudanças climáticas. O Plan-SAN é o principal instrumento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e reforça o compromisso do governo federal de tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Para apresentar detalhes sobre o plano, o Fala MDS convidou a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti. Secretária, bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Érica, pelo convite para a gente estar aqui falando sobre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para a gente é uma alegria participar do Fala MDS. Que bom, secretária. Antes, então, da gente explicar o que é o plano, eu vou voltar um pouquinho mais e pedir que a senhora defina para a gente o que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, né, a CAISAN. Por que o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional passou por esse colegiado? Perfeito, Érica. Primeiro, é importante dizer que a gente tem uma lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse sistema tem, de um lado, um conselho que assessora o presidente da República, é um conselho mais conhecido, assim, dentre os componentes do sistema, que é o CONSEA. Ele assessora o presidente em termos de segurança alimentar. E um outro componente, uma outra estrutura desse sistema é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, onde estão ali os ministérios que têm ações que fazem parte da política de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, as pessoas geralmente associam com acesso ao alimento, mas na verdade, a política de segurança alimentar ela vai abranger desde a produção de alimentos, como apoio a, por exemplo, a agricultura familiar, toda a parte de consumo, aproveitamento dos alimentos e também o acesso aos alimentos. Então, é uma política ampla que trata de acesso à água, fomento de sistemas alimentares descentralizados, enfim, um conjunto de ações. Então, é importante que os ministérios que têm ações, que têm uma relação com essa política, estejam conversando, dialogando, integrando suas ações. E a grande função da CAISAN é, de fato, coordenar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E realmente segurança alimentar é uma pauta que envolve quase a totalidade de ministérios, né, secretária? Sim, hoje são 24 ministérios que estão ali participando da CAISAN. E é importante dizer que no plano entrou até uma ação de um ministério que não está na CAISAN, porque, de fato, a política de segurança alimentar vai abranger ações de acesso à renda, enfim, um conjunto grande de ações. Então, é para isso que a CAISAN existe, para coordenar e integrar as ações do governo de segurança alimentar e nutricional. Então, já que a gente entendeu melhor o funcionamento da CAISAN, eu quero pedir para a senhora explicar o que é o plano e a importância dele para o nosso país. Então, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é o principal instrumento da política de segurança alimentar e nutricional. Nesse plano, a gente tanto mapeia as ações que o governo federal já tem em relação à segurança alimentar e nutricional. A gente, além de mapear, visa estratégias para integrar essas ações, tornando as ações que já existem mais efetivas. E também ele tem uma função de direcionar, está mobilizando o governo para alcançar públicos e territórios que têm ou sofrem com alguma situação de insegurança alimentar de uma maneira mais grave do que outros públicos, outros territórios. Foi por isso, por exemplo, que nesse plano a gente criou uma estratégia intersetorial para a gente conseguir ver as ações do governo federal que hoje são destinadas à Amazônia e tentar integrar essas ações, aproveitar e deixar que essas ações sejam mais efetivas para conseguir atingir seu objetivo, que é promover segurança alimentar e nutricional. Secretária, e como que esse plano dialoga com os outros planos de combate à insegurança alimentar no Brasil, como, por exemplo, o Plano Brasil Sem Fome, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, né? O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Plano Safra na Agricultura Familiar e outras estratégias. Eles dialogam? Sim, dialogam. A gente olhou para esses planos e de cada plano desse a gente vê quais são as ações mais afins que têm um diálogo maior com a segurança alimentar e nutricional. Alguns desses planos é o que a gente chama de estratégia intersetorial. São planos que já existem, mas a gente olha, tira dali as ações que têm mais afinidade com segurança alimentar e passa a olhar para aquelas ações, integrar aquelas ações e monitorar aquelas ações mais de perto, né? O plano também é um instrumento para a gente monitorar e divulgar as ações de governo
federal. Então, tem muitas estratégias que esses planos estão ali contidos como estratégias no plano de segurança alimentar. E a gente tem estratégias novas, né? Uma das estratégias novas é essa que eu falei, de segurança alimentar e nutricional na Amazônia, mas também a gente criou uma estratégia de segurança alimentar e nutricional para povos e comunidades tradicionais, para povos indígenas, no sentido de mapear as ações do governo e ver que readequação elas precisam para atingir melhor e garantir o direito à alimentação desses públicos. Secretária, e os principais desafios, assim, as diretrizes estratégicas que o plano busca superar, né? Especialmente, como a senhora acabou de comentar, nas regiões amazônicas, aliás, na região amazônica e entre os povos indígenas. Esse plano, ele já parte de um resultado. Algumas ações desse plano, na verdade, elas já estão acontecendo, né? A gente tirou aí, por exemplo, com o Brasil Sem Fome, que é uma das estratégias desse plano, mais de 20 milhões de pessoas da situação de fome. A gente reconhece que houve o aumento de renda, do rendimento médio da população. Aí a gente viu que foi de 11,5%, mas para os 5% mais pobres, o aumento foi de 38,5%. Então a gente entende que tem muitos avanços, a gente já conquistou muitas coisas, mas que a gente ainda tem desafios. Quando a gente olha a medição da fome no Brasil, a partir de 2004, com a escala brasileira de segurança alimentar, a gente vê que o nosso melhor momento, que foi ali 2014, a gente tinha um pequeno percentual da população ainda passando fome. Então esse é um primeiro desafio, como garantir que de fato a gente continue envidando esforços para superar a fome no nosso país, né? A gente não pode admitir que um percentual pequeno passe fome, né? Acho que uma pessoa passando fome já nos causa indignação. Já é um problema. Então, acho que esse é um primeiro desafio, a gente continuar avançando, envidar esforços para a gente conseguir superar a fome e alcançar esses territórios que sofrem com mais força a situação da fome. Quando a gente olha os indicadores ali da região norte, por exemplo, eles são maiores, tanto no rural como no urbano. Quando a gente olha alguns grupos como população de rua, a gente sabe que a situação de fome está ali presente. Então, esse é um desafio, né? O outro desafio é a gente garantir, tudo bem, aumentamos o rendimento das pessoas, mas a gente está vendo que o custo de vida, ele pressiona a renda das famílias. Então a gente tem que estar atento a esse desafio para garantir que nossas políticas públicas sejam efetivas e que as pessoas possam ali viver com dignidade. Um outro desafio que a gente tem é as mudanças climáticas, né? O pessoal já não fala mais em crise, diz que é um novo regime climático. Então, como garantir segurança alimentar em eventos, por exemplo, extremos? Como garantir que a produção de alimentos não piore a situação climática? Como garantir que o consumo de alimentos não piore a situação climática? Então é importante a gente também considerar esse novo regime climático que a gente está vivendo e como que a produção e consumo de alimentos no Brasil conseguem se dar de forma sustentável, né? E eu acho que um outro desafio é garantir que no território esse conjunto de políticas que a gente tem, que a gente faz com participação social aqui no governo federal, mas que no território eles sejam efetivos e estejam integrados. Então, o desafio que a gente tem é também a gente consolidar nosso sistema de segurança alimentar e nutricional. A gente já tem o SUS, que é muito conhecido da população brasileira, o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, mas a gente também entende como um desafio continuar avançando na consolidação do CISAM. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Secretária, essa é a terceira edição do plano, né, que foi aprovada por unanimidade pela CAISAM, envolvendo 23 ministérios. 24 ministérios, na verdade. Como essa articulação interministerial pode garantir que as ações do plano sejam de fato implementadas de maneira coordenada e eficaz, assim como a senhora tem explicado para a gente? Bem, acho que por exemplo, uma estratégia que a gente tem no plano, vou citar uma para dar esse exemplo, é que a gente está olhando para as ações do Brasil Sem Fome. Hoje, uma das grandes estratégias do Brasil Sem Fome é identificar pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A gente retomou pesquisa de medição da fome no país, da insegurança alimentar. A gente criou um novo indicador para ver como é que a fome dá no município, que não existia. E a gente também tem hoje na saúde a aplicação de uma triagem de risco de insegurança alimentar e nutricional. Então, como que a gente pode integrar essa política com outras? A gente identificando essas pessoas, a gente consegue mobilizar ministérios, mas também estados e municípios para atender essas pessoas. Então, esse é só um exemplo de como a gente pode ter técnicas para identificar essas pessoas e conseguir alcançá-las e integrar essas ações no território também. Esse é só um exemplo, mas tem muitos outros aí, como, por exemplo, o próprio Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente está prevendo metas, por exemplo, especiais para povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, para atender municípios que são mais afetados por eventos climáticos extremos. Ou seja, a gente está realmente desenhando estratégias de integração para que esses programas e políticas sejam mais efetivos.
Secretária, a gente está caminhando para o final, eu não posso deixar de perguntar sobre a participação da sociedade civil, porque eu sei que foi um elemento central na construção do plano, né? Como garantir que essa participação continue ao longo da implementação e monitoramento das ações previstas na terceira edição do plano? Sem dúvida, Érica. Assim, é importante dizer que o plano... por que a gente não adotou um plano de segurança alimentar no primeiro ano de governo? Porque para ter o plano, a lei nos exige antes a realização da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2019, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, esse conselho que eu falei no início, ele foi extinto. Com essa extinção, a gente não conseguiu organizar a conferência, que a gente reúne pessoas do país inteiro para dizer como que o governo deve garantir segurança alimentar e nutricional, como o governo deve garantir o direito humano à alimentação. Então, em 2023, a gente retoma o sistema de segurança alimentar, retoma o CONSEA, realiza a 6ª conferência no final de 2023. O Conselho Nacional organiza as proposições que vêm da conferência e entrega essas proposições para a gente já no último trimestre do ano passado. Então, por isso que a gente conseguiu elaborar o plano, entregar esse plano agora em fevereiro. Então, ele surge da conferência, surge do CONSEA, e a participação social, Érica, ela é muito fundamental, porque são as pessoas que vivem em um determinado contexto que pode dizer como que os problemas daquele contexto podem ser superados. Se alguém vai na sua casa resolver um problema, é você que tem que dizer qual é o problema que tem na sua casa, é você que vai entender qual é o profissional que tem que estar lá, resolvendo esse problema. Então, a participação, ela, além de ser um direito das pessoas e uma obrigação do Estado, ela também ajuda a tornar as políticas mais efetivas, né? Você vê quantas políticas surgiram da participação que são tão importantes, como, por exemplo, o programa de cisternas. Quem é do semiárido entende a importância desse programa. Então, foi a participação social que permitiu a efetividade de políticas que são referências no Brasil e no mundo, né, para a garantia do direito humano à alimentação. E a gente, uma vez aprovado o plano, vai montar com o CONSEA e com a CAISAN, com esse Conselho, né, de Segurança Alimentar e com essa Câmara que envolve 24 ministérios, o monitoramento dessas ações, a forma de divulgar essas ações para que toda a sociedade possa conhecer o que o governo brasileiro tem feito e tem feito muito para garantir o direito à alimentação. É política pública para a sociedade civil, feita pela sociedade civil. Exatamente. Isso é muito legal. Eu vou finalizar perguntando de que forma o plano contribuirá para sustentar os avanços recentes que tivemos na redução da fome e da pobreza. A senhora trouxe o número aqui no início do programa, né? No início de 2023, tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Esse número foi reduzido em mais de 24 milhões, né? Então, o plano vai contribuir, né, especialmente considerando aí as projeções para 2026, que é sair do mapa da fome mais uma vez, né, secretária? Sim, com certeza vai contribuir por essas razões que eu já expliquei, né? Primeiro, a gente mapeou essas ações, pensamos em estratégia para integrar essas ações e a gente também vai estar mobilizando estados e municípios para se inspirarem nesse plano. A gente vai monitorar essas ações, né? A sociedade civil, o CONSEA vai estar monitorando essas ações para garantir que elas aconteçam e alcancem públicos e territórios que elas têm que alcançar. E quando a gente direciona a política pública para os territórios, para os grupos que mais devem ser atendidos por essas políticas, a gente também garante um elemento de efetividade a essas ações, né? Porque chega, alcança em quem tem que alcançar. Não é à toa, Érica, que além de diminuir a fome, a gente também reduziu desigualdade. Quando a gente olha os resultados da fome, a gente vê quais foram os domicílios que a fome diminuiu mais. Foram os domicílios chefiados por mulheres, por pessoas negras, domicílios da região norte, domicílios da região nordeste, ou seja, grupos e territórios muito afetados pela fome. Então, eles ainda são os grupos que mais sofrem com insegurança alimentar, mas o salto que eles deram na melhoria de acesso à alimentação foi maior também. Então, você mapear, integrar, direcionar, acompanhar a realização dessas políticas é um elemento, sim, que a gente acredita que vai levar o Brasil não só a sair do mapa da fome, mas a garantir o direito à alimentação aqui no país. Que legal. Eu conversei com a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome aqui do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Secretária, mais uma vez, muito obrigada. Quero deixar o convite para quem quiser saber mais sobre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o terceiro plano, né? É só acessar o site do Ministério, gov.br/MDS. Mais uma vez, secretária, obrigada e eu espero recebê-la aqui para a gente dar outras atualizações do plano mais adiante. Eu que agradeço, Érica, a gente está à disposição e parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR.
No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro eu quero pedir desculpas a vocês, porque já são 1h15. Vocês devem estar com fome. Aqui também nós estamos com fome. Eu ainda só vou almoçar em Brasília quando eu voltar. Então eu queria pedir desculpa pelo atraso. E quero dizer para vocês que é muito difícil falar depois de ouvir 14 companheiros falando. É preciso encontrar um dicionário para encontrar palavras para falar quando você é o último a falar. Mas eu penso que mais do que a fala, a fotografia que foi tirada hoje aqui, ela possivelmente marque um novo momento na história do Brasil. Eu vou, possivelmente na semana que vem, Tarcísio, a um estado que tem o governador que mais fala mal de mim. E eu vou também no porto de Itajaí fazer aquilo que tem que ser feito, porque ele ficou parado quase 2 anos e nós vamos colocar aquele porto, que é o segundo porto de contêiner do Brasil, para funcionar. E eu não estou preocupado com o governador, que você sabe quem é. Eu estou preocupado com o Brasil, com Santa Catarina, e de levar a possibilidade das pessoas poderem trabalhar. Dito isso, eu quero cumprimentar o meu companheiro Alckmin, quero cumprimentar o Tarcísio e dizer, Tarcísio, que você está fazendo história nessas parcerias que nós estamos construindo. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo. Pode ficar certo, porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Ora, o que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado, é atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Esse é o nosso lado e esse é o nosso compromisso. O restante a gente deixa passar. Eu quero cumprimentar os deputados federais que estão aqui, na pessoa do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque o deputado federal e os senadores conseguiram fazer com que a gente provasse ao Brasil que o fato das pessoas não serem do teu partido não significa muita coisa. E eu vou contar para vocês. O PT só tem 70 deputados em 513. O PT só tem 9 senadores em 81. E nesses últimos 2 anos, nós aprovamos 99% das coisas que nós queríamos aprovar para o bem desse país. Inclusive, aprovamos uma reforma tributária que eu jamais acreditei que ela seria aprovada num regime democrático. E ela foi aprovada, e eu agradeço sempre aos deputados e aos senadores pela grandeza que tiveram, não se importando de que partido é o presidente da República, mas se a coisa a ser aprovada seria boa ou não para o nosso país. E eu quero cumprimentar os deputados estaduais que estão aqui. Eu vou utilizar o Suplicy, que é o nosso decano, e em nome dele agradecer a todos os deputados estaduais, as nossas deputadas estaduais, porque também estes companheiros, eles contribuem com o governo mesmo quando votam contra. Porque às vezes votar contra dá quórum e a gente consegue aprovar as coisas que a gente quer. Dito essas coisas, eu queria
dizer para vocês uma coisa muito singela. O que está acontecendo hoje é uma coisa que eu prometi durante a campanha. Eu quero trazer o Brasil à normalidade. A normalidade é a relação civilizada entre os entes federados, entre prefeito, governadores, presidente da República, deputados federais. Essa é uma relação civilizada. Ou seja, ninguém precisa concordar com ninguém. Ninguém precisa ser da mesma religião. Ninguém precisa torcer para o mesmo time. Ninguém precisa almoçar na mesma mesa. O que nós temos que ter em conta é o que nós estamos fazendo quando a gente governa um estado, um país ou uma cidade. Para que nós fomos eleitos? Nós não fomos eleitos para brigar. Nós não fomos eleitos para fazer desaforo uns para os outros. Nós fomos eleitos para compartilhar o nosso esforço e fazer com que o povo sinta, prazer em ser governado por alguém que está preocupado por ele. Essa é a coisa maior que a gente pode fazer aqui. Vocês viram aqui vários empréstimos do BNDES ao governo do estado de São Paulo. O meu amigo Serra, Tarcísio, o meu amigo Serra não gostava quando eu vinha a São Paulo participar da assinatura de acordo do BNDES. O Serra falava assim para mim: pô, Lula, mas é empréstimo, eu vou pagar, o que você está fazendo aqui? Eu falava: eu estou fazendo aqui o que o presidente tem que fazer, porque você sabe que muitas vezes o governo do estado, mesmo no governo do Mário Covas, precisava de empréstimo e não era liberado. Não é todo presidente que autoriza liberar dinheiro para os estados, não. Não é todo presidente, não. Tem presidente que utiliza o BNDES como instrumento de fazer política contra o seu adversário. Vocês acompanham isso? Não é toda hora que o Banco do Brasil empresta dinheiro para um governador, porque tem gente fazendo pressão. Vocês têm noção quantas vezes um senador liga: presidente, está liberando dinheiro para tal estado, não é possível, ele vai trabalhar contra a gente. Olha, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em saber se a obra que o governador pediu para ter um empréstimo é válida. Eu jamais vou perseguir alguém porque votou contra mim. Jamais. Jamais vou deixar de emprestar dinheiro para um prefeito. Jamais vou deixar de ter uma relação com o governador. Não foi para isso que eu quis ser presidente da República outra vez. Eu quis ser presidente da República para provar que é possível, de forma civilizada, a gente resolver os problemas desse país. Esse negócio que foi feito agora por trabalhador do Porto já está paralisado há quase 15 anos. É um dinheiro que eles têm direito. Por que não deram esse dinheiro para eles? Porque não havia vontade política de quem tinha condições. E quando você tem vontade política, você consegue fazer as coisas acontecer. Eu e o Tarcísio vamos fazer um bem bolado. Um bem bolado é um acordo entre o governo de São Paulo e a presidência da República, a Secretaria da Habitação dele, o ministro da cidade, para que a gente acabe de uma vez por todas com a palafita, que é a forma mais degradante de um ser humano morar. Não é possível a gente deixar de trabalhar, de forma conjunta, de compartilhar esforços, porque eu não gosto de fulano, o fulano não gosta de mim. Eu não estou propondo casamento para ele, nem ele está propondo para mim. O que nós estamos propondo é um jeito de trabalhar junto. E eu faço isso com 27 governadores do estado. Faço isso com quase 5.000 prefeitos do estado. Porque as pessoas moram na cidade. As pessoas não moram no estado ou não moram no Brasil, as pessoas moram numa cidade. É na cidade que ela vai pegar o ônibus, é na cidade que ela vai no médico, é na cidade que ela vai na escola, é na cidade que ela quer o asfalto, é na cidade que ela quer, água tratada. Então por que marginalizar os prefeitos?
Então esse é o meu jeito de tratar as pessoas, esse é o meu jeito de governar. Agora mesmo nós estamos fazendo uma PEC para discutir a questão da segurança nesse país. Todo mundo sabe que em todos os estados da federação a segurança é um problema. Todo mundo nesse país está preocupado com a violência, está preocupado com o roubo de celular, está preocupado com o roubo de carro, está preocupado com o genocídio, está preocupado com o feminicídio, está preocupado com a polícia matando à torta e à direita pessoas que, por ser negra, pagam um preço maior. Todo mundo sabe. E não adianta a gente ficar falando que a questão da segurança é da responsabilidade do Estado. Não adianta ficar falando. Isso está na Constituição. Mas a segurança é uma coisa que interessa ao prefeito. E nós vamos na PEC colocar o direito das prefeituras a ter a sua guarda municipal, agindo para combater o crime, agindo para combater a violência. Interessa ao governo federal, sem que a gente se meta no papel constitucional do governador. A gente não quer mandar na polícia, isso é da responsabilidade dele. O que a gente quer é compartilhar qual é o papel do governo federal na questão da segurança pública, qual é o papel da Polícia Federal, qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal, onde é que o governo federal pode compartilhar sem se meter no papel constitucional do governador. Porque se a gente não fizer isso, a violência vai continuar. Se a gente não fizer isso, as balas perdidas vão continuar matando criança na porta da escola, vão continuar matando inocente. Então é um papel que nós temos que assumir. Daqui para frente, tudo tem que ser compartilhado. As coisas boas e as coisas ruins. A gente tem que compartilhar para a gente mudar um pouco a história desse país. Não é possível, gente. Eu vou lhe contar uma coisa, Tarcísio. Dizem que eu tenho muita sorte. A última vez que esse país cresceu acima de 3%, a última vez foi em 2010. De lá para cá, o Brasil crescia 1,5%, 0,8%, 0,9%. Ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei à presidência da República. Por uma razão muito simples. Eu tenho uma filosofia na minha cabeça. Eu não fiz economia, portanto não sou economista. Mas eu tenho uma tese que é a seguinte: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. E pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. É por isso que o BNDES hoje está emprestando 4 vezes mais do que ele emprestava há pouco tempo atrás. É por isso que o Banco do Brasil está emprestando muitas vezes mais. É por isso que a Caixa Econômica está emprestando muitas vezes mais. É por isso que o BNDES está emprestando muitas vezes mais. É por isso que o BNB no Nordeste está emprestando muitas vezes mais. É por isso que o BADA na Amazônia está emprestando muito mais. Porque eu quero dinheiro circulando na mão do povo trabalhador. Eu quero dinheiro circulando. Porque quando o dinheiro circula, o comércio funciona. Quando o comércio funciona, a fábrica funciona. O comércio funcionando, a fábrica funcionando, vai gerar um emprego. Esse emprego vai gerar um salário. Esse salário vai gerar mais um consumidor. E assim a economia vai crescer. Eu vou dizer uma coisa aqui, Tarcísio. Você já viu a moça do FMI, em janeiro de 2023, encontrou comigo em Hiroshima. E ela disse: o Brasil vai crescer 0,8%. Eu falei: querida, eu chamo de querida, você não conhece o Brasil. E nós vamos crescer mais que 0,8%. Crescemos 3,2%. Agora, disseram que em 2024 a economia brasileira ia crescer 1,5%. Ela vai crescer 3,8%. E agora estão dizendo que vai haver uma recessão, que o Brasil vai crescer no máximo 2,5%. Eu estou apostando
Eu estou falando, olhando para vocês. Pode ter certeza que o Brasil vai crescer um pouco mais, porque tem muita coisa. A única coisa que a gente não quer que cresça é o preço do ovo, é o preço da carne, é o preço da batata, é o preço da laranja, é o preço do óleo de soja. Esse a gente não quer que cresça. Ontem eu vi uma matéria absurda. Ontem eu vi uma matéria, Tarcísio, que me deixou boca aberta. Eu vi uma matéria no jornal dizendo o seguinte: mercado, o CAGED publicou a seguinte matéria: o mercado pensava que o emprego ia ser mais ou menos de 40 mil empregos no mês de janeiro. Aí o CAGED publicou 130 e poucos mil empregos. Ao invés do cara ficar feliz porque até criando emprego, o mercado disse: isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso vai dar inflação. Olha, meu Deus do céu, como é que é possível alguém achar ruim que o país está crescendo o emprego? Como é que alguém, só se o cara nunca precisou de emprego ou nunca ficou desempregado? Porque todo mundo deveria ficar feliz. Quando tem muita oferta de emprego e tem menos gente para trabalhar, qual é o resultado natural? Tem menos oferta, tem mais oferta do que demanda. O que vai acontecer? Vai melhorar o salário. As pessoas vão ganhar um pouco mais. É esse país que nós queremos construir. A gente não quer construir um país eternamente de pobre. O Bolsa Família não é um programa para viver a vida inteira. O que nós queremos é que a pessoa receba o Bolsa Família até arrumar emprego. Quando ele arruma emprego, ele sai do Bolsa Família. Essa é a lógica. A gente não quer que as pessoas sejam a vida inteira pobres. A gente quer que as pessoas sejam de classe média. Todo mundo tem que ganhar bem, todo mundo tem que comer bem, todo mundo tem que vestir bem, todo mundo tem que ir no cinema, todo mundo tem que ir no teatro, todo mundo tem direito de ter as coisas. E é possível. Então, quando a gente vem fazer parceria com o governador de São Paulo para fazer esse túnel, não é porque ele quer fazer o túnel porque o túnel é bonito, é fazer o túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo de Guarujá e a vida de quem está atravessado de um lado para o outro. Eu vi o pessoal lá atrás gritar para criar o instituto no Guarujá, e me parece que o prefeito já deu até o prédio. Pois eu vou lhe dizer aqui, companheiro, eu não sou ministro da Educação, mas eu vou lhe dizer, nós temos 101 institutos para fazer. Aqui na Baixada tem um em Santos e tem um em São Vicente. Pois eu vou dizer aqui, nós vamos fazer o Instituto do Guarujá. Nós vamos fazer o Instituto do Guarujá. Porque quem faz 100, faz 101. Né? Quem está disposto a fazer 100, vai fazer 101. E a coisa que eu mais acredito na vida é a educação. A educação é a única possibilidade da gente tirar esse país do atraso. É a única possibilidade. E eu quero, sabe, com escola de tempo integral, com o pé de meia e com alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental, eu quero fazer uma revolução educacional nesse país. Não é possível que 68% da nossa população não tenha terminado o ensino fundamental. 68%. Não é possível que 500 mil alunos do ensino médio desistam da escola para ajudar no orçamento familiar. Então, eu vou lhe contar uma coisa, para terminar. Enquanto eu estiver vivo, educação não é gasto. Educação é investimento e nós vamos fazer o que for possível para melhorar. Por isso, companheiro governador do Estado de São Paulo, companheiro presidente da Assembleia Legislativa, companheiro deputados federais, no nosso governo não tem veto. No nosso governo é proibido proibir aquilo que for necessário fazer em cada estado ou em cada cidade. Que a gente tiver dinheiro, a gente vai fazer. Portanto, Tarcísio, não se preocupe, que vai ter muita foto, eu e você junto. O que é mais grave?
O que é mais grave para o nosso adversário é a gente estar rindo na foto. Isso vai deixar muita gente, pode até ter infarto na história, mas o que nós queremos é cuidar do povo de São Paulo e cuidar do Brasil. Parabéns, Tarcísio, parabéns, Rui Costa, e parabéns ao povo da Baixada Santista. Um abraço. A foto do Tarcísio. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem a saída do presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo o lançamento do edital para a construção do túnel Santos-Guarujá, no litoral de São Paulo. O leilão está marcado para 1º de agosto. Vamos voltar a ouvir o presidente Lula? Que eu e Tarcísio estejamos juntos. A semana passada, o Tarcísio foi a Brasília para a gente discutir a data de hoje. E ele jamais esperou que eu ia convidar ele para almoçar. Então veja, se as pessoas não gostam de uma foto junto, uma foto eu e você almoçando, é de deixar a gente com muita dor de cabeça. Mas nós vamos fazer isso porque nós gostamos do povo brasileiro, gostamos do povo de São Paulo e nós fomos eleitos para governar o nosso estado e o nosso país. Parabéns, gente. Faz a foto aí, a foto. Aqui, Tarcísio. Está encerrada esta cerimônia. Na verdade, Karina, o Centro de Referência, a Casa da Mulher Brasileira tem 11 serviços especializados. Então, ela tem 3.700 metros de áreas construída, quando é da capital, quando é do interior, é 2.600 metros de área construída. Então, o Centro de Referência, ele é menor, né? Ele tem até 3 serviços, que é o atendimento psicossocial, o serviço jurídico e o serviço da Patrulha Maria da Penha, né? Um serviço militar que atenda nessa perspectiva, com mais baixo custo para as prefeituras, para que nós possamos chegar em todos os municípios brasileiros. Porque a Casa da Mulher Brasileira, ela tem um alto custo, considerando o tamanho, ela tem dentro dela quase 500 servidores, 24 horas por dia. Então, você tem um custo que um município pequeno não tem. Então, o Centro de Referência, ele garante esse primeiro atendimento. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um serviço, quando nós pensamos ela é exatamente para evitar via cruzes da mulher, né? Vai numa delegacia, depois tem que ir no ML, tem que passar por todos os serviços, isso demora quase 10, 15 dias. A Casa da Mulher Brasileira é todos os serviços no mesmo espaço físico para atender essa mulher. Então, o papel é fazer a integração e a humanização do atendimento. O que inova? Inova o fato de você, por exemplo, ter os juizados de violência contra as mulheres e a medida protetiva que deveria ou está prevista até 48 horas pode sair em 2, 3 horas, porque estão ali dependendo da gravidade e análise do risco da mulher. Eu acho que isso é a primeira questão. A segunda é que quando você trabalha a questão da integração, você tem ali na Casa da Mulher Brasileira quase 4, 5 serviços autônomos diferentes. Você tem o Executivo Estadual, você tem o Executivo Municipal, você tem o Tribunal de Justiça, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública. Cada um tem a sua autonomia. A Casa, ela tem um grupo, uma gestão para analisar e tocar e fazer estudos de caso, que foi a falha que a gente não teve em Campo Grande, que levou a Vanessa à morte. Então, acho que essas questões é que nós precisamos efetivamente trabalhar, e é o que traz de novo e de confiabilidade nesse serviço, né? Então, um serviço monitora e acompanha o outro para garantir a qualidade. Nós já estamos com 37 em construção, né? Nós vamos entre construção, processo de contratação de empresa, de licitação.
Nós vamos inaugurar 5 esse ano, o ano que vem a gente deve estar inaugurando 7 ou 9, para chegar nas 40 que o presidente colocou. E nós vamos estar ampliando os serviços a partir da necessidade do município e do tamanho do município, porque nem todos os municípios, às vezes, têm estrutura. Ontem eu estava com o prefeito lá do Pontal do Paranapanema, ele queria, mas o município dele não tem condições, então ele vai ter o centro de referência. Então são questões de negociação. Nós precisamos ter serviços especializados que atendam as mulheres. Primeiro eu quero dizer que Santarém vai ter uma Casa da Mulher Brasileira. A gente já mandou dinheiro, né? Já está aí, eu acho que vai estar no processo de licitação. Segundo, sim, a medida protetiva salva vidas, né? Nós temos poucas mulheres que morrem com medidas protetivas. Tá, acho que é importante dizer, nós temos esse caso da Vanessa, e eu tenho dito que, assim como teve alguns outros casos, mas são pouquíssimos, tá? Nós estamos atuando, o governo federal, né, o Ministério das Mulheres, o governo do Estado, a Prefeitura, para que a gente possa resolver esse problema. Mas nós temos mais de 400 mil medidas protetivas de urgências que são emitidas todo ano pelo país afora. Então, nós não temos 490 mil mulheres mortas. Então, a medida protetiva salva, ir na delegacia salva, fazer a denúncia salva. As mulheres que estão morrendo, a grande maioria são aquelas que nunca fizeram uma denúncia. E nós precisamos ter essa consciência, né? Não é porque um caso deu errado que todo o serviço, toda medida está dando errado. E eu fui em Campo Grande, o Atumário está certo, eu fiquei constrangida, mas eu tive que ir em todas as rádios, todas as televisões, pedir para que as mulheres ainda acreditem no serviço. Nós estamos investindo para isso, né? Então acreditem na medida protetiva, acreditem na denúncia e acreditem no governo federal, acreditem no governo Lula, que nós vamos, de fato, trabalhar para que isso seja superado.